multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, para darmos continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Hoje nós veremos do verso 11 até o verso 17. Nós vamos orar mais uma vez. Deus amado e santo, com reverência eu quero pedir ao Senhor que o Senhor Pai nos faça compreender, nos faça discernir, nos faça praticar aquilo que temos lido nas Tuas Escrituras, Deus. E nós sabemos que a Tua Palavra, Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é a única autoridade a qual nós devemos nos curvar com reverência e reconhecer. Sem a Tua Palavra e sem a iluminação do Teu Santo Espírito, Deus querido e santo, nós jamais conseguiremos compreender uma vírgula da Tua Palavra. Mas com humildade e reverência diante do Senhor, quero pedir a Ti que o Senhor abra nossos ouvidos, escancare nossos corações. Abra, Deus, nosso entender, para que possamos, Deus querido e santo, saber qual é a Tua vontade revelada aqui na Tua Palavra, especialmente hoje do verso 11 ao verso 17, desta carta inspirada por Ti ao apóstolo Paulo. Nós Te rendemos louvores, nós Te reverenciamos, exaltamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, embora o texto de hoje seja contido do verso 11 até o verso 17, gostaria de reler com os irmãos do verso 1 até o verso 16, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, nos dirigimos às igrejas da Galácia, da região da Galácia. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, pecaminoso, vil, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me, Gálatas, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, o próprio Deus, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, ou deturpar, ou contaminar o evangelho do Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou desaprovado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou desaprovado por
Porventura, procuro eu agora o favor dos homens, ou procuro o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria eu, Paulo, servo de Cristo. E aqui nós paramos na semana retrasada. Eu disse aqui, meus queridos irmãos, que a carta aos Gálatas, essa que estamos estudando, tem sido descrita por muitos estudiosos das Escrituras, que a carta de Paulo aos Gálatas é a carta magna da liberdade cristã. A carta magna da liberdade cristã. E esses estudiosos dizem que, enquanto os ensinamentos da carta aos Gálatas forem obedecidos, vou repetir, enquanto a carta aos Gálatas e seus ensinamentos forem obedecidos, o cristianismo jamais ficará sujeito a qualquer tipo de servidão. Enquanto a carta aos Gálatas e seus ensinamentos sobre a liberdade cristã forem uma bandeira levantada pela igreja cristã ou pelo cristianismo, nós jamais serviremos àqueles que querem nos aprisionar, levando ensinos ou ensinando ensinos que estão aquém do Evangelho ou que estão além do Evangelho. No verso 11, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos Gálatas, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Irmãos, como Paulo era um apóstolo que não dependia dos aplausos ou da aprovação dos homens. Paulo era um homem que anunciava a verdade do Cristo, independentemente de ser aceito ou não. Paulo estava pouco preocupado com o aprisionamento que a aprovação revela. Se eu desejo ser aprovado por quem quer que seja que está aqui, eu estou aprisionado ao aplauso de vocês, ou eu estou aprisionado, acorrentado à aprovação de vocês. E ai de mim, se eu desejar ser aplaudido aqui. Ai de vocês, se vocês desejarem ser aplaudidos por quem quer que seja no anúncio da palavra de Deus. Paulo era um homem independente. Paulo era um homem que não dependia de quem quer que seja para anunciar as verdades expostas e reveladas pelo próprio Cristo ao seu coração. E Paulo, no verso 11, ele diz: faço-vos, porém, saber a vocês, Gálatas, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quando Paulo se dirige aos Gálatas, Paulo considera estes homens irmãos. E Paulo, com bastante amor, ternura e docilidade, que nós vimos na carta de Paulo a Tito. E Paulo nos ensina lá que nós devemos ser pessoas doces, pessoas ternas, pessoas amorosas. E Paulo aqui diz aos seus caríssimos que estavam na região da Galácia: vocês são meus irmãos, eu os amo, eu tenho por vocês amor em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo diz isso a eles: faço-vos, porém, saber, irmãos, a quem amo com ternura e docilidade, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Se vocês voltarem comigo, por favor, no verso 1 do capítulo 1, Paulo aqui
no início da carta, ele se coloca como apóstolo. E Paulo diz aqui: eu tenho autoridade apostólica, ou eu fui chamado pelo próprio Cristo, embora não tenha caminhado com Ele, embora não o tenha visto com os meus próprios olhos, durante a sua encarnação, eu fui chamado pelo próprio Cristo ressurreto, e por Ele fui informado quanto àquilo que devo ensinar-lhes. E Paulo aqui, meus irmãos, tanto no verso 1 quanto no verso 11, ele diz assim: olha, eu sou apóstolo, ou tenho autoridade de pregador, e esta autoridade foi me dada pelo próprio Cristo, não por intermédio de homem algum. Queridos irmãos, nós não podemos duvidar da origem do Evangelho. Nós jamais podemos duvidar que o Evangelho está na pessoa de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo anunciou Cristo Jesus às igrejas que estavam na Galácia, Paulo depois parece se ausentar, por isso ele escreve a carta, e no verso 6 ele diz: admira-me, estou assombrado que vocês tenham passado tão depressa do Evangelho que eu anunciei a vocês para outro Evangelho, ou para outra mensagem diferente daquela que eu anunciei a vocês quando estava aí na região da Galácia. E nós, meus queridos irmãos, jamais podemos nos esquecer da origem do Evangelho, assim como as igrejas da Galácia se esqueceram. Martinho Lutero disse que nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos do Evangelho com muita facilidade, e nós nos esquecemos do Evangelho quase que diariamente. O reformador Martinho Lutero disse: lembrem-se do Evangelho diariamente, porque o homem se esquece deste mesmo Evangelho diariamente. E meus queridos irmãos, nós não podemos, assim como a igreja da Galácia, deixar o Evangelho, deixar o anúncio de Cristo Jesus e passarmos a uma outra mensagem diferente desta. Nós precisamos reconhecer que a salvação do homem se deve ao conhecimento e ao reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se vocês querem saber algo importante para a vida, saibam disso. É necessário conhecer e reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Este é o Evangelho. Evangelho que estava sendo esquecido, o Evangelho que estava sendo deixado de lado pelos Gálatas, porque a eles estava sendo pregada uma outra mensagem, e esta outra mensagem estava cativando os ouvidos e os corações desses irmãos que Paulo tanto amava. Porém, no verso 12, Paulo continua e diz assim: porque eu não o recebi, ou porque eu não recebi o Evangelho, nem o aprendi de homem algum. Percebam que novamente Paulo fala aos Gálatas: meus queridos irmãos, a mensagem do Evangelho que eu passei para vocês foi uma mensagem aprendida, uma mensagem do próprio Cristo. Paulo aqui não passou uma temporada com os apóstolos. Quando Paulo sai de Jerusalém rumo a Damasco para lhe fazer estragos em meio à igreja cristã, e naquele caminho para Damasco, Paulo cai do cavalo, literalmente. Ali ele fica cego e ele ouve a voz de Cristo perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que é que você está perseguindo a igreja? Ou por que é que você está me perseguindo? Cristo pergunta a Paulo. E meus irmãos, naquele momento, nós podemos dizer que Paulo é resgatado da sua vida de pecado, da sua vida de uma religião falsa, de uma religião que estava conduzindo Paulo ao inferno,
E Paulo ali é um homem transformado e tem um coração modificado pela atuação do Espírito Santo na vida de Paulo. E Paulo é ensinado pelo próprio Cristo. Paulo não sai ali de Damasco e se dirige a Jerusalém para fazer um intensivão com os 11 apóstolos. Paulo não fez isso. Paulo está dizendo aqui: eu não recebi o Evangelho, nem aprendi o Evangelho de homem algum. Se vocês, Gálatas, julgam os apóstolos grandes demais, se vocês julgam os 11 homens, excluindo Judas Iscariotes, que passaram 3 anos com Cristo Jesus, fiquem sabendo que a minha autoridade apostólica é tal qual quanto a deles. Fiquem sabendo, Gálatas, que a minha autoridade apostólica é uma autoridade dada pelo próprio Cristo. Eu não necessitei subir a Jerusalém para que Pedro impusesse as mãos em mim, ou que Tiago, irmãos de Cristo, impusesse as mãos em mim, e daí em diante eu pregaria o Evangelho. Paulo não disse isso. Paulo disse: eu não recebi e não aprendi de ninguém o Evangelho. Eu aprendi da fonte, da origem. Eu aprendi do próprio Cristo Jesus. Que graça é essa que Deus derrama sobre a vida de Paulo? Que graça é essa que Deus derrama sobre a vida de Paulo? Graça é essa que hoje nos traz esperança. Graça é essa que hoje nos traz tranquilidade. Graça é essa que hoje nos faz enxergar algo que não podemos ver, porém não é inexistente. Não é inexistente. E Paulo continua aqui: eu recebi e aprendi o Evangelho mediante revelação de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Paulo recebera do próprio Cristo a mensagem da cruz. Nas palavras dele, nas palavras de Cristo, encontramos autoridade diante da qual o apóstolo se curvava. O apóstolo Paulo, meus irmãos, um parênteses aqui. Nós hoje temos nos curvado diante de homens que detêm grande conhecimento das Escrituras. Hoje nós nos curvamos ou pela internet, ou pelos vídeos de WhatsApp, ou pessoalmente, visivelmente, nós estamos nos curvando a homens. Paulo nos ensina que nós não devemos nos curvar a homens, mas que nós devemos nos curvar àquele que se revela através das Escrituras. E hoje de manhã eu disse: graças a Deus que um dia Martinho Lutero toma da Igreja Católica o poder do conhecimento das Escrituras e passa esse poder do conhecimento ao povo. Graças ao Senhor, Martinho Lutero tira do clero, ou tira das autoridades eclesiásticas, um poder que a eles não era conferido, e passa ao povo e diz: estudem, leiam, não se curvem a homens ou a grandes oradores ou a grandes pregadores, se curvem àquele que se revela, se curvem àquele que se dá a conhecer, se curvem àquele que morreu na cruz do Calvário, se curvem àquele que é o único Deus, ao qual devemos exaltar, reverenciar e dizer: louvado seja o teu nome, Cristo Jesus. No verso 13, meus irmãos, Paulo continua aos Gálatas dizendo: porque ouvistes vós, Gálatas, qual foi o meu proceder outrora, antigamente, no judaísmo. Meus irmãos, quem Paulo era antes da conversão a Cristo Jesus? Se vocês me perguntarem: Marcelo, quem era este homem? Quem era o apóstolo? Viram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Qual era este modo de proceder de Paulo? Paulo também nos responde: sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.
Meus irmãos, o que é que Paulo pensa sobre religião? Eu poderia fazer essa pergunta para vocês e para mim também. O que é que tem passado na cabeça de vocês a respeito de religião? O que é que vocês estão pensando nos dias atuais sobre religião? O que é que vocês têm pensado a vida inteira de vocês a respeito de religião? Paulo diz o que ele pensava sobre religião no verso 13. Meus queridos irmãos, o judaísmo é uma religião contrária ao cristianismo. Não pensem que o judaísmo é um cristianismo melhorado. Ou não pensem que o cristianismo é um judaísmo melhor. Nada disso. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Paulo era um homem completamente devotado à sua religião. Paulo era um judeu ou alguém de um sistema religioso chamado judaísmo, completamente envolvido dos pés à sua cabeça. Paulo era um homem que se devotava ao ensino do judaísmo. Paulo era um homem que se devotava aos ensinos de Moisés e aos ensinos do profeta. Mas por que ao contrário? Porque o judaísmo é contrário ao cristianismo. Porque aquele que Moisés e os profetas apontaram, os judeus ou aqueles que se devotam ao judaísmo não creem. Por que é que Paulo perseguia e devastava a igreja de Cristo Jesus? Porque ele não cria em Cristo Jesus até o momento da sua conversão. Paulo era um judeu zeloso, porém um judeu zeloso a passos largos para o inferno. Eu sou um espírita caridoso a passos largos para o inferno. Eu sou um católico apostólico romano, zeloso das obras que a igreja católica me impõe. Um católico apostólico romano a passos largos para o inferno. Eu sou um presbiteriano frequentador de igreja. Um presbiteriano frequentador de igreja a passos largos para o inferno. O que é que vocês estão pensando sobre religião? Meus queridos irmãos, se eu não tenho o conhecimento e o reconhecimento dado pelo próprio Deus, que somente Cristo Jesus salva, eu posso frequentar quantos cultos forem, eu não serei salvo pelo número de cultos que eu frequentei. Jamais. Meus irmãos, percebam que Paulo aqui diz que ele era um homem devotado ao judaísmo, e ele sobremaneira perseguia a igreja de Deus, e ele não somente perseguia a igreja, mas ele devastava a igreja. Ele aprisionava homens, ele aprisionava mulheres, ele feria homens, ele feria mulheres, ele consentia na morte, ou consentiu na morte de muitos, não só de Estevão, mas Paulo era um homem terrível, e perseguia e devastava a igreja de Cristo Jesus. E Paulo aqui, meus irmãos, ele reconhece que ele perseguia a igreja de Deus. Ele reconhece que ele sobremaneira perseguia a igreja de Deus, reconhecendo que aquele movimento não era um movimento banal, ou não era um movimento demoníaco, mas era um movimento dado pelo próprio Deus, que convertia almas, sarava feridas, levantava mortos e mudava e transformava tantas vidas. Inclusive a vida de Paulo foi tremendamente transformada. Paulo, no verso 14, diz assim: na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E essas tradições às quais Paulo se refere eram as tradições orais.
passadas de geração em geração. Os judeus não se limitavam àquilo que estava registrado, Pentateuco de Moisés, profetas. Os judeus não ficavam limitados a isso, mas eles passavam em tradição oral, ensinamentos. O grande problema dessa tradição oral é que tradições orais são passadas de forma errônea, de forma errada. As tradições orais são passadas de forma equivocada. Os judeus tinham e têm até hoje vamos colocar assim para nós entendermos juntos, alguns comentários bíblicos que são chamados de Talmudes. Não sei se vocês já ouviram dizer, mas os Talmudes, vamos colocar que eram, na nossa linguagem, que eram comentários das Escrituras, do Pentateuco, das profecias, dos profetas maiores, menores. Estes homens, como que queriam comentar ou facilitar a vida daqueles que leriam os Talmudes. E meus irmãos, como os Talmudes são errôneos, como essas tradições orais dos judeus, ou como os Talmudes, esses comentários bíblicos, são errados. E aqui, meus queridos irmãos, eu queria desincentivá-los a comprar comentários bíblicos. Gostaria de desincentivá-los a comprar comentários bíblicos. Hoje nós temos uma infinidade de comentários da vovó, Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia da sogra, Bíblia do sogro, Bíblia do cunhado, Bíblia do Martinho Lutero, Bíblia do Calvino, Bíblia do Zwinglio, Bíblia do Hernandes Dias Lopes, Bíblia do Valdomiro Santiago, Bíblia do Edir Macedo, Bíblia do Thales Roberto. Misericórdia, irmãos. Onde nós vamos parar com isso? Nós, ao invés de comprarmos a Bíblia seca, vamos assim dizer, nós queremos que as pessoas comentem a Bíblia para nós. E aí nos tornamos cristãos preguiçosos, cristãos que sempre dependem do outro para aprender alguma coisa. Se eu tenho um grande comentarista para falar ao meu ouvido, por que eu preciso orar? Eu não preciso orar. Eu não preciso pedir que Deus me revista com a sua iluminação e me dizer o que quer dizer isso nas Escrituras. Não. Eu vou pedir a orientação do Thales Roberto. Quem sabe ele poderá me dizer, tirar dessa grande dúvida que eu tenho no meu coração. Por favor, não façam isso. Comprem a Bíblia seca. E o Espírito Santo iluminará as suas vidas. E o Espírito Santo soprará no ouvido de vocês a revelação que está em Cristo Jesus. Não se deixem aprisionar por homens e mulheres que estão na crista da onda. Em nome de Cristo Jesus, não se deixem aprisionar, por favor. Meus queridos, Paulo disse aqui que ele avantajava-se, que ele tinha vantagem sobre muitos da idade dele. Isso aqui no verso 14, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Meus irmãos, em favor ou a favor do judaísmo, Paulo não tinha limites. A favor daquilo que ele acreditava, ele não tinha limites. Nada limitava Paulo, nada era empecilho para Paulo. Paulo não hesitava em derrubar qualquer oposição ou quaisquer obstáculos. O que eu creio, eu defendo com unhas e dentes, e para defender, eu mato. Eu defendo com unhas e dentes, e para defender, eu esfolo. Eu creio no judaísmo com unhas e dentes, e para manter essa minha crença no judaísmo, eu faço qualquer coisa contra aquele que se opuser a mim. Meus irmãos, antes da conversão, Paulo era um lunático. Vocês me perdoem a expressão. Antes de converter-se, ou antes de ser convertido a Cristo Jesus, Paulo era um fanático. Vocês hoje se assustam juntamente comigo e se admiram
daqueles homens bomba que tem infernizado grandes países da Europa. Paulo era um homem desses. Paulo, nos dias de hoje, antes de ser convertido a Cristo, amarraria uma bomba em si para defender o judaísmo. Pensam que não? Pensem que sim. Pensem que sim. Nós também, irmãos, seríamos homens bomba. Nós também seremos homens bomba. Não vamos julgar aqueles que estão se auto-explodindo, não. Sem Cristo Jesus nós faríamos o mesmo. Sem a conversão em Cristo Jesus nós faríamos a mesma coisa. Nós seríamos lunáticos, nós seríamos fanáticos, nós seríamos homens e mulheres enlouquecidos para que os outros crescem a toda prova, a qualquer custo, naquilo que nós cremos também. Só que a grande graça do Evangelho é essa: nós não precisamos sufocar o pescoço de ninguém para que essas pessoas creiam no mesmo que nós. Nós temos apenas que anunciar. O mais difícil é o Espírito Santo quem faz. Nós não precisamos nos opor, ou nós não precisamos derrubar ninguém que se oponha a nós. É necessário apenas que anunciemos a Cristo. É necessário apenas que gritemos com nossos pulmões que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mais difícil, o Espírito Santo faz. Não tenham dúvida alguma disso. Paulo fora outrora um judeu fanático, mas após ter sido derrubado das suas convicções infernais por Deus, naquela cavalgada de Jerusalém a Damasco, Paulo deixa de ser um lunático, Paulo deixa de ser um fanático, e é chamado para ser apóstolo, é chamado de forma eficaz para anunciar o reino de Deus em Cristo Jesus. No verso 15, meus irmãos, Paulo diz assim: quando porém, ao que me separou. Percebam que Paulo coloca uma divisão, uma demarcação na sua vida. Ele diz que outrora ele era um homem devotado ao judaísmo, e ele se avantajava em conhecimento e loucura há muitos da sua idade. Após a conversão a Cristo Jesus, Paulo diz: porém hoje, ao que me separou, E Paulo aqui, meus irmãos, ele diz com toda a certeza que ele foi chamado, que ele fora chamado por Deus em Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Paulo aqui se considera um separado para fazer essa obra. Que graça de Deus sobre a vida de Paulo, quando Deus separa este homem para anunciar o Evangelho. Mas eu digo a vocês, que graça que Deus derramou sobre a sua vida e sobre a minha vida para anunciarmos o mesmo Evangelho para o qual Paulo fora designado ou fora separado também. Este privilégio não foi só de Paulo. Quando Deus separa Paulo para esta missão ou para esta comissão, Ele também chama cada um de nós, nos separando para anunciarmos Cristo Jesus. E eu pergunto para vocês se sentem assim? Vocês, assim como Paulo, podem dizer que quando porém ao que me separou, vocês podem dizer isso: Marcelo, eu também, assim como Paulo, fui separado para anunciar aquilo para o qual Paulo também fora separado. Vocês podem dizer isso com convicção, tal qual Paulo disse. Paulo disse aqui: antes de eu nascer. Paulo tinha plena convicção que antes de ele nascer, ele fora separado. E aqui, meus irmãos, vocês podem compreender de duas formas. Ou Paulo está querendo dizer que ele fora chamado antes de nascer, porque estava sendo entretecido
no seio de sua mãe, no ventre de sua mãe. Ou vocês podem entender também que Paulo diz e reconhece que fora separado muito antes da sua mãe se deitar com seu pai. Não importa aqui o que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está dizendo é que ele fora separado antes do seu nascimento. E quando Paulo diz isso, ele revela algo para nós impressionante. Paulo de novo está falando aqui: eu não fui chamado por homens. Não foi a minha mãe quem orou por mim e pediu para que Deus me fizesse homem separado. Paulo tinha plena convicção que muito maior que as orações de sua mãe, ou muito maior que as orações de seu pai, é o plano de Deus. E é o plano de Deus quem faz com que as mães orem. É o plano de Deus que faz com que os pais dobrem seus joelhos. São os planos de Deus que fazem com que tudo aconteça. Não somos nós que fazemos acontecer, mas é Deus quem faz com que tudo aconteça. E Paulo está dizendo isso aqui, meus irmãos: quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Me chamou pela sua graça. Que graça bendita é essa? Que olha para Paulo e diz assim: Paulo, você não merecia, Paulo. Paulo, você merecia permanecer um lunático. Paulo, você merecia amarrar-se em uma bomba e se auto-explodir, Paulo. Era este o seu merecimento, era disso que você precisava se explodir, Paulo. Pelo seu fanatismo, pelo seu pecado, pela sua devassidão moral, pela sua inutilidade, pela sua desaprovação. Mas, Paulo, pela minha graça eu te escolhi, pela minha graça eu te aprovei, pela minha graça eu te justifiquei, pela minha graça eu te refiz, pela minha graça eu te tomei, pela minha graça eu te resgatei, pela minha graça eu te fiz de novo. Pela minha graça você não será mais um lunático, mas será um apóstolo, pregador e anunciador do reino de Deus que está em Cristo Jesus, pela graça, tão somente pela graça. E que Paulo diz que aprove a Deus, no verso 16, revelar seu Filho em mim. E aqui Paulo diz sobre a tônica da sua pregação: Cristo. E aqui, meus irmãos, vocês me perdoem as minhas repetições, mas eu preciso repetir. Domingos anteriores, qual era o centro da mensagem de Paulo? Cristo. Meus irmãos, Paulo não era dado a novidades. Paulo não era dado a literatura de autoajuda. Paulo não era dado a livrinhos de Augusto Cury. Paulo não era vidrado em ajuda humana. Paulo não era vidrado no apóstolo Pedro. Este homem é maravilhoso, preciso estar com ele. Não posso andar um milímetro sequer se Pedro não estiver ao meu lado. Paulo não era vidrado na figura humana, meus irmãos. Por quê? Paulo não precisava de novidades para pregar a palavra. Marcelo, mas Paulo então era um homem repetitivo. E eu pergunto para os irmãos: que graça é esta que faz com que o homem repita a mesma mensagem dia após dia, sem a necessidade de rodeios, sem a necessidade de peripécias, sem a necessidade de plantar bananeiras para se fazer entender ou para se fazer ouvir, sem a necessidade de utilizar efeitos circenses, ou palavras de autoajuda, ou palavras de efeito, para que as pessoas olhassem para ele: que homem, que orador, que grande tribuno é o apóstolo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo não falava bem. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele pregava Cristo. Era isso que Paulo sabia falar.
Que graça é esta que faz com que o homem separado por Deus só fale de Cristo, 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 Cristo? É esta mensagem, irmãos, é esta mensagem que faz diferença, é esta mensagem que muda vidas, é esta mensagem que sara feridas, como nós cantamos, é esta mensagem que levanta mortos, como cantamos, é esta mensagem que nos faz compreender que o braço de Deus não está encurtado e que a sua palavra jamais voltará vazia. E meus irmãos, Paulo diz que aprove a Deus revelar seu Filho nele, no apóstolo Paulo, para que eu o pregasse entre os gentios. Paulo diz aqui qual era a sua missão. A minha missão é que eu pregasse a Cristo Jesus, que fora a mim revelado aos gentios. E é por isso que Paulo é chamado do apóstolo aos gentios. Apóstolo ou pregador de Cristo àqueles que ainda não haviam ou não tinham ouvido sobre Cristo Jesus. E como era imensa a massa de pessoas, a massa gentílica de pessoas que ainda não tinham ouvido falar que o Cristo, o Deus que se encarnou, viera, morrer e ressuscitar. E a essa massa gentílica Paulo foi enviado, aprovera a Deus enviar este homem a esta massa de pessoas, diga-se de passagem, detestada pelos judeus, pelos loucos, pelos lunáticos judeus, que tinham ouvido primeiro falar do Cristo, mas que não queriam se misturar à gentalha gentílica. E Paulo, um judeu lunático, fanático, emburrecido pelo sistema religioso no qual estava, Paulo sai desse sistema e vai pregar a essa gentalha gentílica e dizer a eles que Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês, que Cristo é o Senhor. Embora vocês sejam rejeitados ou rechaçados pelo meu povo, eu estou aqui para pregar Cristo para vocês e para amá-los, assim como Deus os ama. E Paulo diz aqui, meus irmãos, no final do verso 16, que essa pregação aos gentios deveria ser sem detença. Ou seja, Paulo não tinha que se deter. Paulo não espere nada, sem detença vai e anuncia o Cristo aos gentios. E Paulo diz aqui que sem detença ele correu para anunciar o Cristo que havia sido revelado nele, e ele não consultou carne e sangue. E aqui, meus irmãos, não consultar carne e sangue quer dizer não consultar homens. Meus irmãos, Paulo não consultou carne e sangue para pregar Cristo Jesus. Paulo não pensou assim: vou passar uma temporada com os apóstolos para aprender com eles. De modo algum. Sem detença, sem consultar apóstolo algum, Paulo vai, por amor àqueles, anunciar Cristo Jesus. E no verso 17 Paulo diz que ele nem mesmo subiu a Jerusalém. Onde estava Jerusalém? Perdão, quem estava em Jerusalém? Pedro era um deles. Muitos outros apóstolos poderiam estar em Jerusalém, mas certamente Pedro lá estava. E Pedro diz assim: sem detença, fui pregar aos gentios, e eu nem mesmo consultei carne e sangue, nem mesmo subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Porque Paulo sabia que ele não precisava da destra de companhia dos apóstolos que eram antes dele, para saber que ele mesmo era apóstolo. Paulo não foi a Jerusalém e falou assim: ó, validem meu apostolado. Pedro, vem aqui, meu irmão, valida o apostolado. Porque sem a sua bênção,
sem sua mão na minha cabeça, eu não posso pregar. Paulo não fez isso. Paulo nem mesmo subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Mas para onde ele foi? Ele partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco, fazendo o que a ele foi dito para fazer. Fazer o que? Aquilo para o qual ele fora separado, anunciar que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, para o que nós fomos separados? Disse isso hoje aqui na escola dominical, vou repetir. Será que nós temos sido separados por Deus para praguejarmos contra Ele quando as coisas vão mal na nossa vida? Será que nós fomos separados por Deus para lamentarmos contra Ele os infortúnios da vida ou os problemas que nos ocorrem na vida? Será que nós fomos separados para sermos cristãos ressentidos? Será que nós fomos separados por Deus para reivindicarmos de Deus as promessas dEle? Será que nós fomos separados por Deus para nos queixar, assim como o povo de Israel fez, porque está nos faltando carne para comer? Será que nós fomos separados por Deus para praguejarmos contra Ele quando algum ente querido falece? Será que nós fomos separados por Deus para conclamar igrejas para orar por um ente querido que está hospitalizado, achando que a muita oração muda os planos de Deus? Será que nós somos chamados para isso ou separados para isso? Não foi para isso que a Bíblia nos chamou. Aliás, não é para isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos separados para que em meio aos infortúnios, em meio à morte ou às mortes, em meio às UTIs, em meio aos queixumes de dores nos nossos corpos, nós somos separados, chamados para que em meio à trajetória de peregrinação aqui neste mundo, nós anunciemos o Cristo. Nós somos separados para isso, meus irmãos. O problema é que nós, crentes evangélicos, nós estamos sendo muito mal acostumados. O problema é que nós, crentes evangélicos, nós não queremos sofrer e nós detestamos sofrer. Quando o maior exemplo para nós, que é o Cristo, sofreu horrores, ou sofreu tremendamente, para nos dar vida e vida em abundância. Para nos dar vida e vida em abundância. Certa vez, conversando com um pastor de uma determinada denominação, eu disse a ele que o crente sofre, o crente tinha que sofrer, o crente sofre. Crente que não sofre está com problema. Está com problema. E este pastor, conhecido meu, de uma outra denominação, disse para Marcelo: se você quiser, fique com os seus sofrimentos. O meu Deus é um Deus de vitória. Meu Deus é um Deus de batalhas vencidas. Meu Deus é um Deus de guerras ganhas. Eu falei: que pena. Que pena. Que comentarista deve estar lendo as Escrituras. Porque aquele que nos separou, ou aquele que nos chamou, nos diz que nós triunfaremos. E aí os irmãos cantaram Castelo Forte. No final eles cantaram assim: com Ele reinaremos, com Ele reinaremos, com Ele reinaremos, com Ele. É para esse triunfo que Deus nos chamou em Cristo Jesus. Ele nos separa, não nos promete vida mansa, não nos promete conforto, mas nos promete consolo em meio às lutas. Não nos promete vitórias, mas nos promete alegria. Não nos promete que não teremos perda, mas nos promete que,
se deixarmos bens, famílias, prazeres, no dia triunfaremos, regozijantes com Ele, mas não aqui, nos céus. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós a graça que Paulo um dia sentiu. Graça esta que Paulo teve convicção que ele foi um homem separado por Deus para anunciar o Evangelho às criaturas que estavam distantes e desgarradas do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, nos conforte e mude os nossos pensamentos com relação à nossa religiosidade.